Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo, especialmente aos nossos palestrantes de hoje, Dr. João Paulo Reis Neto, Dr. Dalton dos Anjos. Nós vamos falar hoje sobre alternativas no tratamento do câncer de próstata resistente à castração. E para isso, né? Para isso a gente vai começar com a fala do João Paulo. O João, ele é médico cardiologista e já há bastante tempo atuando no mercado de saúde suplementar brasileiro, uma experiência enorme aí no sistema de saúde suplementar, presidente de uma autogestão de abrangência nacional, a CAPCESP, e reconhecidamente uma das pessoas que tem muitos dados bastante interessantes a respeito, né, de custos e desfechos nas mais variadas enfermidades. Hoje o João preparou com muito carinho para a gente um estudo bastante amplo a respeito do custo do câncer de próstata para o sistema de saúde privado brasileiro. O João vai começar aí com os primeiros 15 minutos, depois imediatamente eu vou passar a fala para o Dalton. Dalton, me corrija se eu estiver errado, né? Porque o Dalton é um amigo também de longa data, conheço muito mais o Dalton do que o currículo dele, e o currículo seguramente é enorme e daria muito trabalho conhecer todo em detalhes. Mas o Dalton é médico formado pela Universidade de São Paulo, fez residência em medicina nuclear na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde eu tive o prazer de me formar. Depois o Dalton foi para Brasília, trabalhou bastante tempo lá. Você fala para mim, por favor, Dalton, da tua titulação, tá, as pós-graduações, e o Dalton hoje está na liderança do Serviço de Medicina Nuclear do DASA, né? Exato, é isso aí. E também atuo como diretor de defesa de ética e defesa profissional da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Recém-eleito, né? Recém-eleito, está no... Reeleito. Recém-reeleito, né? Faz 2 dias isso. Então, obrigado por gentilmente aceitar o convite para falar para essa digna plateia de auditores bastante interessados nas novidades que têm aparecido aí para o tratamento do câncer de próstata, principalmente, né, os radioligantes. Então, João, a palavra é sua, pode compartilhar e depois a gente, quem quiser mandar mensagem, eu tenho que ver aqui como é que eu vou disponibilizar o chat e aí a gente faz a discussão no final se aparecer alguma pergunta. Por favor, João. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com o Dalton e com o Marcos e a Goldete. E como o Marcos falou, o que a gente trouxe aqui para vocês é o resultado de um estudo inédito, ainda não foi publicado e nem apresentado em nenhum outro evento, do impacto clínico e econômico do câncer de próstata na saúde suplementar. Esse é um estudo de mundo real, feito dentro da operadora que o Marcos comentou, que é uma autogestão com atuação nacional de médio porte, e a gente acompanhou os pacientes durante 5 anos. Os últimos 5 anos é um estudo retrospectivo, como vocês vão ver. Eu vou compartilhar aqui, eu trouxe alguns slides, mas em no máximo 15, 20 minutos eu finalizo e passo a palavra para o Dalton. Imagino que já estejam vendo a tela. Já sim, João, pode seguir. Vamos lá. Sim. Esse é o meu conflito de interesses. Bem, então esse estudo, o objetivo foi avaliar a jornada assistencial dos beneficiários. E quando a gente fala de jornada assistencial, é toda a utilização do plano e, obviamente, que as consequências dessa utilização, que são os impactos sobre o custo da operação de plano de saúde para o tratamento desses pacientes. Foi um estudo longitudinal, estudo retrospectivo. A gente sempre parte de uma base de dados administrativa, mas a gente tem alguns dados clínicos que são imputados no sistema. Mas é lógico que é muito mais dados do sistema operacional. O período foi 2019 a 2023 e a gente selecionou todos os homens com 50 anos ou mais que estavam vinculados a pelo menos 12 meses no plano de saúde, isso para a gente poder ter um acompanhamento melhor,
e que tinham o CID cadastrado no sistema, o CID C61, que é de câncer de próstata, neoplasia maligna de próstata. Bem, e aí separamos todos os pacientes que tinham esse CID e que receberam algum tipo de tratamento oncológico, seja quimioterápico, radioterapia, durante o período do estudo. Ou seja, então são portadores de câncer de próstata que foram tratados com algum tipo de medicamento ou radioterapia. Esse estudo é de minha autoria e da doutora Juliana Busch, que trabalha comigo lá na CAPCESP. Partimos, então, de uma base de dados de 60.147 beneficiários que passaram pela operadora nos últimos anos, nos últimos 5 anos, uma média de idade de 53,2 anos, e desses, como eu disse, a gente estudou todos os homens que tinham idade superior a 50 anos, 24.329. E a partir dessa primeira filtragem ou seleção de dados, nós selecionamos todos os adultos, e dos adultos, aqueles que tinham CID, como eu falei. Isso deu 309 pacientes. Porém, quando a gente utilizou o critério de 12 meses do plano ter 50 anos de idade ou mais, aí isso caiu para 283 pacientes, que é o universo do nosso estudo. Ele tem uma média de idade bastante elevada. A nossa operadora tem uma característica que 60% da população tem mais de 60 anos. Então, vejam, nos portadores de câncer de próstata, a média de idade foi bem elevada, em torno de 78 anos. E é uma característica da doença atingir, obviamente, que os homens nessa faixa, nas últimas faixas de idade populacional. Bem, apenas para fins comparativos da taxa de utilização, nós selecionamos todos os homens que não tinham o CID-61 com essa mesma característica de faixa etária, periodicidade do plano, mas que eram portadores de outras condições que levaram à utilização do plano de saúde. Nesse grupamento, vejam que a média de idade foi um pouco menor, em torno de 70,6 anos. Então, esse grupamento que não é portador de câncer de próstata, e são homens também, adultos com essa faixa etária do estudo, eles podem ter qualquer outra doença, eles podem ter outras neoplasias, podem ter doenças cardiológicas, tudo que vocês possam imaginar. Nós não filtramos qualquer doença. Era apenas para ver se, no caso do câncer de próstata, a utilização era maior ou menor do que as outras condições clínicas, inclusive pacientes saudáveis. A primeira coisa que a gente analisou foi o índice de comorbidades, que é o índice de Charlson. Nesse grupamento de portadores de câncer de próstata, a gente vê que próximo, em torno de 40%, eles já têm alguma comorbidade. Então, são pessoas com uma faixa etária mais elevada e que, além do tratamento do câncer de próstata, muitas das vezes ele está se tratando para outras condições, como hipertensão, diabetes e outras condições também de saúde. Então, vejam que é uma população que já tem algum grau de adoecimento. Uma coisa também importante nesse estudo foi que a gente mostrou, e eu vou correlacionar isso depois com outros desfechos e com o custo, é o estadiamento inicial do câncer de próstata. Observem nesse gráfico que em torno de metade dos pacientes, pouco mais da metade, já iniciam o tratamento do câncer de próstata em estadiamento 3 e 4, que são os estadiamentos mais tardios. Isso é muito importante porque mesmo numa autogestão que, pela sua característica, já tem uma preocupação maior com os procedimentos preventivos de diagnóstico e rastreamento de diagnóstico precoce do câncer, a gente ainda tem uma taxa muito elevada de pacientes que já chegam para iniciar o tratamento numa fase mais avançada de uma doença como o câncer de próstata, que é passível de acompanhamento, de prevenção, e isso é muito importante aí nos resultados que a gente vai ver. Neste quadro, a gente compara como esses pacientes, durante esse período de 5 anos, começaram o tratamento, então é o estadiamento inicial nessa coluna, e como eles estão hoje que eu digo no final do estudo, em 31 de dezembro de 2023. Então vejam que os pacientes que ingressam num determinado perfil, a evolução natural é a progressão da doença. Então hoje a gente tem mais gente ainda
nos estadiamentos mais avançados, até porque essa população, como a gente falou, ela já é uma população mais envelhecida e que tem outras condições também, e o câncer também evolui de uma forma, apesar dos tratamentos existentes. Bem, aqui agora é hora da gente comparar como foi a utilização dos portadores de câncer de próstata, e esse comparativo é sempre feito através de taxas, e aqui na coluna eventos são as taxas de consulta por beneficiário ano, taxas de atendimentos em pronto-socorro por beneficiário ou por paciente ano, de exames, terapias e internações. Terapias aqui, leia-se, principalmente a quimioterapia e a radioterapia, mas também tem outras terapias, como, por exemplo, fisioterapia e outros procedimentos aí menos, de maior simplicidade, né? Então, no câncer de próstata, temos essas taxas e observem que naquele grupo que a gente diz que não tinha câncer de próstata, mas pode ser portador de outras condições e outras doenças, eles têm uma taxa de utilização bem menor. Então, variou aqui a taxa de utilização de 35% a 150% a mais nos portadores de câncer de próstata. Lembrando que ambas as populações são populações com uma média etária muito elevada. O câncer de próstata mais ainda do que esse grupo de outras condições. Então, isso aqui é apenas para mostrar que, independente de outras patologias, os portadores de câncer, e neste caso específico de próstata, têm uma utilização maior no plano. E é lógico que toda vez que a gente tem uma utilização maior do plano, isso repercute para os custos. Então, aqui a gente traz no gráfico a evolução do custo anual por paciente tratado. Então, aqui já está percapitalizado. Na linha azul é do câncer de próstata e na vermelha aqueles portadores de outras condições. Então, observem, né, no visual que a evolução dos pacientes com câncer de próstata foi superior à curva de outras condições. E vocês vão observar também um degrau aqui após 2021, 2022 e 2023, e essa é uma característica muito importante em outros tipos de câncer também, não foi diferente com o de próstata, que é com a pandemia houve uma diminuição dos custos aqui nesse período, principalmente em 2020, e depois a retomada dos procedimentos, exames e também dos tratamentos, o que é um pouco assustador, porque a gente sabe que isso pode ter consequências futuras. Vejam que a evolução no câncer de próstata foi uma evolução de 144% de ponta a ponta e 108% nas outras condições, ou seja, é um percentual maior, tiveram um custo maior evolutivo do que o outro grupo. Bem, só apenas para ilustrar, a gente traz aqui a distribuição dos gastos. Então vejam que na, na parte azul dessa pizza, né, 46% foram gastos com quimioterapia, e o Marcos adora quando a gente mostra esse dado, mostrando que a radioterapia não chega nem próximo, né, do consumo financeiro dos quimioterápicos. E a outra metade, 51%, foi outros gastos, com internação, cirurgias, etc. Então, é importante ressaltar que no câncer de próstata, diferente de outras neoplasias, o valor proporcional aqui da quimioterapia nem é tão alto. Esses pacientes eles gastam muito com outros procedimentos. Às vezes, dependendo do tipo de câncer, por exemplo, pulmão, isso aqui chega a próximo de 70% o gasto com com o tratamento oncológico. Nesse slide, a gente traz aqui a distribuição dos principais sais, né, os principais medicamentos, princípios ativos que foram utilizados. Então, existe uma concentração grande aqui em alguns produtos, enzalutamida, na sequência aqui, ainda quimioterápico também, docetaxel, goserelina, leucoprolina, abiraterona, carbastaxel e outros tratamentos aqui. Então, existe hoje muitas opções no câncer de próstata, e aí os oncologistas sabem melhor do que eu, dependendo do tipo de câncer, né, se é metastático, se é sensível à castração ou não, aí vão ser utilizadas essas opções terapêuticas e de acordo também com a linha de tratamento. Então, são muitas opções, é só para mostrar que a distribuição tem uma certa concentração em
meia dúzia de drogas e depois uma distribuição maior. Bem, um outro estudo também que a gente tem, que já foi apresentado na ISPO, Estados Unidos, é o custo por fase de tratamento. Isso aqui também é uma análise bem interessante que a gente faz na jornada assistencial e financeira dos pacientes, que é o seguinte: quanto custa por mês um paciente na fase inicial do tratamento do câncer? Então, neste caso do câncer de próstata, foi em torno de R$ 7.000. Fase inicial é considerado os 12 primeiros meses após iniciado o tratamento, seja químio ou seja rádio. Então, guardem esse valor, R$ 7.000. Na fase final, ela é classificada como os últimos anos do paciente, os últimos 12 meses de vida desse paciente, e vocês veem que aqui o gasto é mais que o dobro da fase inicial do tratamento do câncer de próstata, em torno de 18 mil. E a fase intermediária é o período, é o intervalo entre os 12 primeiros meses de tratamento e os 12 últimos meses de tratamento desse paciente com câncer de próstata. Então, vejo que há um equilíbrio nos primeiros meses. Na fase intermediária não é diferente, a gente pode dizer até que ambos se mantêm, mas na fase final, nos últimos 12 meses de vida, há um crescimento desses gastos. E aí a gente entra em uma série de discussões sobre, por exemplo, cuidados paliativos. Analisamos também a curva de sobrevida, Kaplan-Meier, desses pacientes nos 5 anos que eles estiveram sob o nosso acompanhamento. A sobrevida em 5 anos desses pacientes foi 53,4%. Bem, e aí a gente analisou o seguinte: lembram do estadiamento inicial? Existe diferença estatisticamente significante entre a sobrevida desses pacientes de acordo com o estadiamento que ele inicia o tratamento químio e rádio? E parece que sim, né? Então, no estudo, o P foi menor do que 0,05. E vejam aqui que no G4, que é o grupo do estadiamento mais avançado, que quando ele começou a quimioterapia, por motivos óbvios, né, ele tem uma sobrevida menor em 5 anos. Mas graças aos tratamentos existentes, essa sobrevida, até comparada a outros tipos de câncer, ainda tem um resultado bem satisfatório. Já chegando próximo do final, para passar a palavra para o Dalton, a gente mostra nesse slide aquilo que eu comentei. Lembram da fase inicial, intermediária e os últimos 12 meses de vida? Aqui é uma análise puramente financeira dos últimos 5 anos de vida, que também são outros estudos que a gente tem, e aí replicamos ele aqui no câncer de próstata, mostrando que nos últimos 2 anos de vida, e aí já vem começando aqui no 3º ano de vida para trás, ele já vem aumentando, mas o pico realmente é no ano em que esse paciente progride até a morte, né? Então, isso também eu acho que é uma falha de gestão, de assistência, de priorização, né, dos procedimentos, entre uma série de discussões, inclusive éticas, bioéticas, aí nessa questão do custo do último ano de vida, e isso não é diferente para outros tipos de câncer. E já o último slide, praticamente, é o seguinte: também fizemos uma análise, e aí isso é uma coisa que poucas operadoras fazem, para não dizer nenhuma, que é a distribuição. A gente faz a hierarquização. Uma coisa é eu hierarquizar do ponto de vista clínico a minha população, para saber se tem pessoas mais doentes, menos doentes, mas a hierarquização financeira não é comum as operadoras fazerem. Então, pensem num prato de pizza, né? Numa pizza, a gente pega todos os gastos desses pacientes e distribui em 5 fatias iguais, 20% de cada gasto. Então, a gente coloca a pessoa que mais gastou e a que menos gastou, e até chegar no 20% da primeira fatia, depois outros 20, outros 20 e outros 20. E o que a gente vai ver aqui é que poucas pessoas consumiram 20% de todas as despesas do plano, um grupo um pouquinho maior, os outros 20%, maior ainda, os outros 20%, e vai aumentando, até que a última fatia, mas que também é 20% da despesa, é consumida por muito mais pessoas. Então, isso aqui em dinheiro, vocês vão ver que é o seguinte: quem está nessa primeira fatia, número 1, gasta, em média, 577 mil por ano. Então, são os pacientes, aqui foram só 8 de 283,
que gastaram 4 milhões e 600. Então, esse grupo gastou 4 milhões e 600. Vejam que na faixa 2, praticamente o dobro de pessoas gastou a mesma coisa. Então, já cai o custo per capita ano para 318. Terceira fatia, já são 27, também gastaram mais ou menos 4 milhões e 800, 4 milhões e 900, 184 mil por ano, faixa 4, e a faixa 5, a última, que é essa pizza que foi consumida por mais gente, e aí já é um gasto bem aceitável de 25 mil, 26 mil por ano. Então vejam que a média desse grupamento foi de quase 90 mil. Por que que é importante esse slide? Porque também a gente está aqui, obviamente, que conversa sempre com a indústria farmacêutica, com a indústria de tratamento e hospitais, clínicas. Vejam que um grupo de pacientes, provavelmente os mais graves, os que precisaram de mais tratamentos de maior complexidade, gastaram aqui quase 600 mil por ano. Então, por isso que quando a gente lança um produto, precisa, de alguma forma, criar uma espécie de distribuição, né, de elegibilidade dos pacientes que mais vão se beneficiar desses tratamentos que são mais caros, porque naturalmente esses pacientes já gastam muito. Então, se vai entrar uma nova tecnologia que vai ser para a base dessa pirâmide, para a maioria, uma primeira linha, então ele tem que ter realmente uma precificação mais razoável. Mas se é para um grupo mais restrito, ele pode ser até mais caro, porque ele vai competir com essa primeira faixa aqui do topo dessa pirâmide. Então, isso é só para a gente abrir a discussão depois, se vocês quiserem. Então, eu acho que era isso, só concluindo. Então, é o câncer mais prevalente em homens, né? Na nossa população, pela característica da faixa etária, ele ainda é mais importante, porque, como eu falei, temos 60% de homens idosos. A mortalidade mostra que é significativa, sem dúvida nenhuma, e que foi mais importante quanto maior era o estadiamento da doença no início do tratamento. Essa jornada ela é prolongada, ela é complexa, ela inclui várias coisas, como, por exemplo, cirurgia, né? A radioterapia, uma terapia hormonal e a própria quimioterapia. Isso traz, sem dúvida nenhuma, impacto econômico, mostrando que, além dessa magnitude do problema, temos implicações econômicas também importantes pela prevalência alta da doença, e que, quando se combina tudo isso, né, gera uma necessidade, sem dúvida nenhuma, grande de demanda por recursos e investimentos, e aí sim, aí cabe aqui o nosso papel como gestor de saúde, tem auditores, gestores aí na plateia, das estratégias de prevenção e de gestão eficaz dos recursos que já são limitados. Então é isso, eu agradeço, Marcos, e passo a palavra aí para ti ou para o Dalton. Obrigado. Obrigado, João. Excelente. Eu aqui já tenho umas 5 perguntas para fazer para ti. Se alguém tiver pergunta aí, pode mandar aí pelo chat, que a gente vai tentar agrupá-las e fazê-las no momento da discussão ao final. Então, vou passar a palavra para o meu amigo Dalton, que gentilmente aceitou o nosso convite para falar para essa plateia de auditores a respeito de câncer de próstata metastático resistente à castração. Dalton, obrigado pela tua presença. Obrigado a você, Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito, né, que é tratamento de câncer de próstata relacionado à medicina nuclear. Então, como o Marcos falou, eu sou especialista em medicina nuclear. Só a título de curiosidade, vocês estão vendo o meu slide, né? Às vezes Então, o sim, Zoom dá Dalton. uma. Ah, tá Tá. bom. Então, a medicina nuclear é uma especialidade médica que, infelizmente, está ausente na maioria das faculdades de medicina. O Marcos, que fez o Unicamp, teve o privilégio de ter aulas de medicina nuclear, com profissionais capacitados, mas na grande maioria das faculdades de medicina, o médico se forma sem saber o que é medicina nuclear e muitas vezes, quando se vê diante aí da necessidade de utilizar o tratamento, utilizar o exame, geram muitas dúvidas e é super natural que elas aconteçam e a gente da medicina nuclear está sempre disponível para poder resolvê-las, né? Ah, Vamos passar aqui então. Esses são os meus conflitos de interesse. A medicina nuclear, ela é uma especialidade que faz tanto diagnóstico através das cintilografias e do PET scan,
né? Mas também tratamento. Tratamento da medicina nuclear não é uma novidade, né? O câncer da tireoide é tratado com iodo 131 há muito tempo, né? Há mais de 80 anos, e é um tratamento que está disponível aí no rol da ANS e no SUS, né? A única coisa que não está é o Tyrogen. Tem outros tratamentos que não vão ser o meu foco aqui, eu vou focar nesses para próstata. A medicina nuclear tem três drogas que podem ser utilizadas aí para câncer de próstata. Tem o Rádio 223, que é comercializado pela Bayer, lá no comercial é Xofigo. Tem também o PSMA-IIT, marcado com lutécio, que vem sendo comercializado no Brasil desde 2019 pela empresa RPH. E como não está no rol, muitas vezes é judicializado, né? Esse é um tratamento de exceção. E mais recentemente, agora, teve a aprovação da bula do Pluvicto, né, que é o PSMA marcado com lutécio da Novartis. Isso aconteceu tem mais ou menos um mês que foi precificado. E a partir de agora, então, esse tratamento, por ter sido classificado como um tratamento antineoplásico endovenoso, entra automaticamente no rol da ANS. Então, eu vou focar a minha aula nesses tratamentos, tá? Então, eu vou começar pelo mais antigo, que é o rádio 223. O rádio 223 é um análogo do cálcio, né? Na tabela periódica está ali na mesma coluna, né? E ele se comporta como cálcio quando injetado sistemicamente. Então, aqueles pontinhos lá na cintilografia óssea onde as metástases captam, né? Onde a gente tem aqueles pontinhos onde tem mais atividade de matriz osteoblástica, mais incorporação de cálcio, é lá que o rádio vai se incorporar, né? E o rádio, ele é um emissor de partículas alfa. A partícula alfa é um núcleo de hélio, né? Ou seja, tem uma grande massa, e quando essa partícula incide sobre o DNA, quebra o DNA, e esse é o principal mecanismo de ação, né, do rádio para matar a célula tumoral, tá? O lutécio ele emite a partícula beta, que é o elétron. Ele também quebra o DNA, mas para que quebre o DNA é necessário uma atividade, né, uma quantidade de hits contra o DNA maior. A vantagem do emissor alfa, que é o rádio, é que pelo fato dele ter uma massa muito grande, a penetração dele no tecido periférico é baixa. Então, a gente tem pouca toxicidade medular óssea quando a gente usa os radiofármacos emissores de alfa, né, de partícula alfa. Ao contrário do quando a gente usa um partícula beta, tem um pouco mais de ação, não só no câncer, mas também, eventualmente, quando se trata de uma medula óssea, de uma metástase óssea, da medula óssea que pode estar ao redor. Obviamente que isso vai depender da localização das metástases e da extensão do tumor dentro do sistema da medula óssea, né? O rádio também mata as células. Então, assim, o mecanismo de tumoricida do rádio ele é indireto, não é uma captação específica pela célula do câncer de próstata, é pela matriz óssea, e essa incorporação então na matriz óssea vai destruir as células tumorais do câncer de próstata, mas também aquelas células como osteoclastos e osteoblastos que estão ali no microambiente da metástase óssea, e a gente tem uma redução da produção das citocinas que, de uma certa maneira, também favorece o crescimento tumoral. A indicação de rádio é, então, para pacientes que têm carcinoma de próstata resistente à castração, com metástases ósseas sintomáticas, que não tenham metástases viscerais conhecidas, né? E aqui a gente considera que, por exemplo, um linfonodo metastático de até 3 centímetros, ok, né? Porque é aceitável, mas não é aceitável, por exemplo, metástases pulmonares ou metástases hepáticas, tá? Esse paciente precisa necessariamente ter uma cintilografia óssea positiva, e também ele precisa, para demonstrar que não tem metástases viscerais, uma tomo ou ressonância, ou eventualmente até um PET-PSMA, demonstrando que essas metástases não existem. Ele é comercializado, então, nesses frascos de chumbo, né? São 6 ciclos, com intervalo de 4 semanas entre os ciclos. É uma injeção super simples na veia periférica, não existe grandes cuidados aí de radioproteção por conta dessa radiação que tem um poder de penetração bem baixo, né? Não existe uma contraindicação formal, a única contraindicação é não usar o rádio em associação com a beraterona e prednisona, porque no estudo esses pacientes tiveram um aumento dos eventos ósseos esqueléticos, né? Mas foi um estudo bem ruim, porque não usou protetor ósseo, enfim, um estudo que só fez um desserviço, mas isso consta em bula como uma contraindicação formal. As precauções são não prescrever o rádio em paciente que tem uma mielossupressão, principalmente naqueles que têm uma doença óssea muito extensa, que na cintilografia óssea fica
aquele super bone scan, que a gente chama, né? Pacientes com fraturas instáveis têm que ter uma estabilização ortopédica dessa fratura, e o paciente tem que ter uma medula óssea razoável, né? E a gente faz o controle hematológico entre as terapias. Então, tem que ter neutrófilos para começar o tratamento acima de 1.500, plaquetas acima de 100.000, hemoglobina acima de 10. Agora, é lógico que a gente tem que analisar caso a caso, porque existem exceções, eventualmente, como eu falei, isso não é uma contraindicação formal, a gente pode, eventualmente, em casos selecionados, indicar mesmo pacientes que não tenham esse perfil exato. E qual a vantagem do rádio, né? Ele reduz o risco de morte nos pacientes que usam o rádio em relação ao placebo, né? Isso foi demonstrado pelo estudo Alsímpica. Ele também retarda o aparecimento do primeiro evento esquelético em cerca de 5 a 6 meses, né? E nos pacientes que usam rádio em relação àqueles que usaram placebo no estudo Alsímpica. Também, obviamente, por reduzir evento esquelético, reduz dor, melhora a qualidade de vida, isso está demonstrado no estudo Alsímpica. E tem um perfil, o rádio tem um perfil de toxicidade bem tranquilo, né? Ele pode provocar alguma anemia, logo imediato após a aplicação, uma certa diarreia, um desconforto gastrointestinal, um pouco de fadiga, um pouco de anorexia e redução de apetite. É isso que a gente vê mais na prática clínica, mas de uma de certa maneira é um tratamento muito bem tolerado, muito melhor tolerado do que uma quimioterapia, por exemplo, né? Ele tem, então, no Alcímpica, em relação ao placebo, um perfil de percentual de eventos esqueléticos muito semelhante aos pacientes do grupo controle e o grupo placebo, né? Um tratamento realmente muito bem tolerado. A sequência que o rádio é utilizada varia muito na literatura, mas de uma maneira geral, ele não é usado em primeira linha, ele é usado em segunda ou em terceira linha, dependendo de como que foi a primeira linha que foi utilizada para aquele paciente que tem câncer de próstata resistente à castração metastático, né? Existe uma janela de oportunidade para usar o rádio, que é justamente quando o paciente começa a ter uma progressão bioquímica, quando o PSA começa a aumentar, ele tem doença metastática óssea, mas ainda não houve uma progressão radiológica. Depois que começa a haver uma progressão radiológica, geralmente esses pacientes entram numa ladeira aí, e aí vem indicação aí de quimioterapia, esses pacientes começam a perder performance para fazer o uso do rádio, né? Então, se recomenda que o rádio seja usado de uma maneira mais precoce nessa linha aí do tempo do câncer de próstata. Mas isso, infelizmente, não acontece. A gente geralmente recebe os pacientes muito mais perto aqui da indicação de fazer quimioterapia do que na indicação, digamos, ideal, né? Aqui é um exemplo de um paciente que eu tratei, né, que tinha uma longa história aí de mais de 20 anos, né, de câncer de próstata, tinha outros primários também, uma série de comorbidades, né, como o João falou. Ele era resistente à castração, já tinha feito quimioterapia, estava usando o Zoladex trimestralmente, tinha essas metástases ósseas aqui, que a gente está vendo aqui, esses focos pretos aqui. O PSA dele nessa ocasião, antes de iniciar o rádio, era 33, fosfatase 161, né? E aí, depois de 6 ciclos de rádio, a gente teve uma resposta completa desse paciente. O PSA caiu para 0,16 e a fosfatase para 90. Não é uma coisa muito frequente a gente ter respostas completas, mas o rádio, quando bem indicado, quando o paciente tem poucas metástases, ele realmente dá bons resultados. Ele também é seguro para a longo tempo, né? Então, existe entre os oncologistas um certo receio de usar o rádio e ele ser muito tóxico para a medula óssea. Isso não é verdade, isso é uma coisa que a gente observava num radiofármaco que existia antigamente, chamava Samário. No rádio, isso não acontece. Mesmo a longo prazo, depois de 3 anos, a taxa de mielossupressão desses pacientes é abaixo de 3%, né? Então, é um tratamento bem seguro e não inviabiliza a possibilidade de se fazer uma quimioterapia após o tratamento com rádio. Isso aqui está bem fresquinho, saiu agora nesse final de semana na ESMO, né, que é o Congresso Médico de Oncologia Europeu, né, e eles mostraram que a associação de rádio com a enzalutamida é benéfica, né, proporcionou aí um aumento da sobrevida livre de progressão radiológica. Isso é uma coisa que talvez, ainda não está em bula, não é uma indicação ainda formal de se fazer isso, mas talvez no futuro a associação de enzalutamida com rádio seja uma coisa que seja incorporada nos guidelines aí para esses pacientes como uma alternativa segura, né? Isso se provou seguro ao contrário do que foi a associação de abiraterona com rádio, que isso do ERA não mostrou ser segura.
Bom, virando um pouco a página, então, eu vou falar agora do PSMA lutécio, que é o tratamento mais novo, né? E para falar disso, eu vou falar de um conceito que a gente tem na medicina nuclear, que é o de teranóstico. O que que é teranóstico? É a mistura dessas duas palavras, terapia com diagnóstico, né? Então, à esquerda aqui, eu tenho uma cintilografia de um paciente que foi tratado com PSMA lutécio. Essa cintilografia está mostrando que a droga que a gente administrou, o PSMA lutécio, se concentrou em todas as metástases que o paciente tinha, que eram identificadas no PET-PSMA que está aqui à direita, né? Teranóstico é a gente ter, através de um exame de imagem, a certeza de que a medicação que nós vamos administrar, no caso um radiofármaco que vai levar o lutécio até os sítios de tumor, ela vai ser captada, ela vai ser incorporada, vai ser absorvida exatamente para aqueles pontos que a gente via no diagnóstico por imagem, né? Imaginem como não seria fantástico se a gente pudesse fazer isso com um quimioterápico, que é muito tóxico, ou eventualmente com antibiótico, para um paciente que tem uma bactéria resistente a antibióticos, né? E você quer ter certeza que aquele antibiótico vai chegar no sítio onde está a infecção, né? Isso é realmente fantástico e é o que a gente tem feito aí para o câncer de próstata. O PSMA é uma proteína de membrana, né, que é hiperexpressa pelo câncer de próstata. Os tumores de mais alto grau em estágios avançados são aqueles que expressam mais essa proteína, e ela serve como alvo, tanto para diagnóstico como para tratamento. Então, o PET-PSMA, no fundo, o que ele vai ver é uma imunohistoquímica em vivo, né? A gente vai demonstrar, assim como a gente pode demonstrar aqui na imunohistoquímica da patologia, a gente pode ver no PET, os sítios de câncer que captam PSMA no corpo todo, e não só naquele pedacinho da biópsia, né? Aqui está o mecanismo de ação do PSMA lutécio. Então, uma vez que ele se liga ao receptor, né, ele é internalizado e de dentro do citoplasma há a emissão da partícula beta que vai destruir o DNA da célula tumoral. Ao contrário da radioterapia externa, né, que de uma maneira bem homogênea irradia não só o tumor, mas também os tecidos periféricos, no teranóstico a gente faz a radiação chegar no interior do tumor e essa radiação acontece de dentro para fora. Então, muitas vezes, a radiação que mata a célula tumoral, ela vem parte da célula vizinha, né? Isso é bom para tumores de um certo tamanho, mas para tumores muito pequenos ou tumores não sólidos, isso não é adequado. Por isso que a gente tem tratado com tranóstico mais tumores sólidos. O PSMA que existe no Brasil, que era comercializado pela RPH, é o INT, né? Ele tem uma molécula um pouco diferente, né? E ele não é aprovado pela FDA nem pela Anvisa. Ele era comercializado aqui no Brasil e vai ser comercializado até dezembro num regime de excepcionalidade que a Anvisa liberou a empresa RPH para comercializar isso, mas agora que a Novartis registrou a patente, né, no Brasil do Pluvicto, essa licença de excepcionalidade vai ser cassada pela Anvisa. Isso deve acontecer até dezembro. Então, o Pluvicto ele é comercializado nesses frascos de chumbo, né? E a bula dele foi aprovada em dezembro. Ele é um tratamento, de uma maneira geral, para a terceira linha, então, após quimioterapia, em pacientes que estão progredindo, né? Os dois trabalhos científicos que validaram o PSMA lutécio da Novartis, né, que é o 617, foram o Vision e o Therapy. O Vision foi um ensaio fase 3, que comparou o PSMA lutécio versus um grupo controle que usava os melhores cuidados possíveis, mas não tinha uma droga ativa. E o Therapy comparou, foi um estudo fase 2, com um número menor de pacientes, e comparou lutécio versus cabazitaxel. A indicação de PSMA lutécio, então, é semelhante à indicação do rádio, né, câncer de próstata metastático, resistente à castração, para pacientes que tenham usado algum inibidor da via do receptor do andrógeno, ou seja, geralmente abiraterona ou enzalutamida, e que já tenham sido expostos a pelo menos um tipo de quimioterapia. Geralmente, docetaxel é a primeira escolha dos oncologistas. Além dessa indicação clínica, esses pacientes precisam passar por um outro crivo de indicação, que é o critério de imagem. Esses pacientes têm que ter um PET-PSMA positivo para ter indicação do PSMA lutécio. Não existem contraindicações absolutas ao tratamento, mas existem contraindicações relativas, precauções que a gente tem que ter. Esses pacientes não podem fazer o tratamento se tiverem uma expectativa de vida muito curta, um ECOG alto, acima de 3, né, que sejam incapazes de atender os requisitos de radioproteção, porque esses pacientes, por exemplo, se tiverem um déficit cognitivo muito
importante, eles podem não entender os cuidados que eles têm que ter com relação à radiação depois do tratamento. Se ele tiver uma hidronefrose obstrutiva, precisa dar um jeito de passar um duplo J, alguma coisa, porque a toxicidade para o rim pode ser muito grande se esse rim tem uma obstrução. E a gente, então, o paciente, ele tem que ter uma taxa de não pode ter uma taxa de filtração glomerular menor que 30, a creatinina maior que 2 vezes, e enzimas hepáticas acima de 5 vezes. Mielossupressão, esse paciente não deve ter leucócitos menores que 2.500, neutrófilos 1.500 e plaquetas 75.000. Infecção aguda, né? Então, se esse paciente tem uma neutropenia febril, ela precisa ser resolvida antes de fazer o tratamento. E se ele tem ICC ou outras comorbidades que contraindiquem uma restrição à hidratação, né? Porque muitas vezes, para diminuir a dosimetria desses pacientes, a gente hiperidrata o paciente. Então, isso também deve ser indicado com cuidado nesses pacientes. A seleção de imagem, então, os pacientes têm que ter um PET-PSMA positivo. Esse exame precisa excluir metástases hepáticas que não captem o PSMA. Às vezes acontece de algumas lesões do doente não serem positivas ao PSMA, e isso muitas vezes pode não favorecer o tratamento com PSMA lotécio, e sim com químio. E alguns estudos lá na Austrália, principalmente, eles usam PET-FDG, que é o PET mais comum, né, o que serve para a maioria dos tumores, para detectar, então, essas lesões PSMA negativas. No estudo Therapy, que foi aquele estudo que comparou o lutécio com o cabazitaxel, eles foram muito mais rigorosos, né, na seleção dos pacientes e tiveram uma taxa de resposta objetiva maior de 66% contra 46% no Vision, que não usou o PET-FDG para selecionar esses pacientes. Aqui a gente tem alguns exemplos de PET-PSMA. Quanto mais intensa a captação no PET-PSMA, maior a chance desse paciente ter uma resposta. Isso é meio um tanto que óbvio, né? Porque quando a gente faz tem uma captação intensa, a gente consegue levar mais radiação para aqueles sítios, né? Então, quando o SUV é maior, os resultados são melhores. E nesse trabalho aqui mostrou que quando o SUV é alto, a gente consegue levar mais grays para cada um daqueles tumores e, obviamente, isso vai traduzir em melhores respostas, né? Pacientes que têm um volume de doença menor também têm resultados melhores. E como é que funciona o tratamento? São 6 aplicações, de 4 a 6 aplicações, né? De 200 mg, um intervalo de 6 semanas. A gente estabeleceu esse protocolo para não ultrapassar uma dose que seria muito tóxica para os rins de 40 grays, né? E tanto o Vision quanto o Terapia mostraram um ganho de sobrevida livre de progressão nos grupos que usaram lutécio contra o grupo controle, que no caso do Terapia foi o cabazitaxel. O Vision conseguiu mostrar um ganho de sobrevida, né, um hazard ratio de 0,62 naquele grupo de pacientes que usou o PSMA lutécio, porém o Therapy não conseguiu demonstrar esse ganho de sobrevida em relação ao cabazitaxel. E isso daqui é importante fazer um parênteses, porque no Therapy, depois de 2 anos de inclusão no trial, o paciente podia fazer o crossover, ele podia migrar do grupo do cabazitaxel para o lutécio PSMA. É por isso que essas curvas começam a se abrir, depois elas se fecham. Então, provavelmente, essa é a desculpa para não ter tido um ganho de sobrevida, como era se esperar no grupo do PSMA lutécio. Esses pacientes, geralmente, que usam o lutécio, eles têm quedas de PSA muito maiores, né, do que nos grupos controles, né? Então, aqui, o PSA cai em pacientes assim, acima de 50% em 46% no Vision, contra 7% no grupo controle. E a mesma coisa aconteceu com o cabazitaxel, né? Então, no grupo do Therapy que usou cabazitaxel, 37% dos pacientes tiveram uma queda de pelo menos 50% do PSA, contra 2/3 no Vision, no lutécio, né? E por que isso é importante? Quanto mais cai o PSA nesses tratamentos, mais esses pacientes vivem, né? Vejam aqui, ó, nessa curva cinza, os pacientes que tiveram uma queda acima de 90% do PSA basal em relação ao PSA pós-tratamento, depois de 6 meses, quase 100% estava vivo, depois de 12 meses, 95% estavam vivos, e depois de 1 ano e meio, 76% estavam vivos, né? Então, paciente que aumenta de fato a sobrevida, e esse aumento é mais perceptível em pacientes que têm quedas mais expressivas de PSA. Esse é o slide mais fantástico do Vision, que é mostrar que, mesmo num cenário completamente adverso, quando o paciente já é resistente à castração, já é resistente à químio, à abiraterona, à enzalutamida, a gente ainda consegue 9% de resposta completa, né, somando aqui mais de 50% de resposta objetiva no grupo do PSMA lutécio.
e 86% de controle de doença. O PSMA alotécio também reduz o aparecimento do primeiro evento esquelético, né? Essa redução foi ao redor de 5 meses, né, no grupo do lutécio. Isso é importante, a gente sabe porque evento esquelético geralmente é o princípio do fim no paciente com câncer de próstata, né? Então, nessa corte aqui, com mais de 3.000 pacientes seguidos por 5 anos, eles consideraram eventos esqueléticos cirurgias ortopédicas, né, quando o paciente teve uma compressão espinhal, quando teve uma fratura patológica, ou quando precisou fazer uma radioterapia para algum sítio ósseo, né? Esses pacientes, eles, quando não tinham metástases ósseas, 56% sobrevida em 5 anos. Agora, quando aparece metástase óssea, cai para 3%, e quando esses pacientes têm algum desses eventos esqueléticos, a sobrevida é menor que 1%, né? Por isso que é muito importante reduzir o tempo para aparecimento do primeiro evento esquelético. O perfil de toxicidade do Lutece PSMA também é tranquilo. O que a gente mais vê na prática clínica é uma fadiga que acontece logo após a aplicação, náuseas que a gente consegue controlar bem com dacetrona profilática, uma anemia que é grau 3 em no máximo 13% dos pacientes, então é frequente esses pacientes ao longo do tratamento terem que eventualmente fazer algum tipo de transfusão sanguínea. E o que mais incomoda os pacientes, para bem da verdade, é xerostomia e xeroftalmia, que pode acontecer após a quarta dose. Na experiência brasileira, né, que a gente apresentou no Congresso Mundial de Teranóstico em 2024, nós analisamos aí vários centros, né? Esse trabalho foi apresentado no Chile em abril desse ano, e de 9 centros, com 100 pacientes que usaram PSMA lutécio aqui no Brasil, olha só, em média, aqui no Brasil, a indicação é de quinta linha, né? Então, é uma indicação bem tardia do PSMA lutécio, justamente por conta da dificuldade que existia de acesso desses pacientes, né? Apesar do acesso tardio, né, do ponto de vista de queda de PSA, a gente tem resultados semelhantes no Brasil em relação à literatura, né? Assim, 42% dos pacientes tiveram aqui no Brasil, queda acima de 50% do PSA. Um caso clínico, um paciente que eu não vou entrar em detalhe, mas também de longa história, né? 20 anos de história de câncer de próstata, já era recente a castração, já tinha feito abiraterona, docetaxel, já tinha feito rádio também, estava progredindo depois do rádio, e aí ele chegou para a gente com esse PET aqui. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui na parte óssea do paciente são metástases ósseas. Ele tinha tanta metástase que a gente costuma brincar que é um padrão árvore de Natal, né? Tanta bolinha que ele tem. Esse paciente, então, começou o PSMA lutécio com um PSA de 1.271, fez 6 aplicações, e a gente teve uma resposta praticamente completa de um doente com uma doença extremamente extensa, né? O PSA dele caiu para 189 e ele tolerou muito bem o tratamento. Aqui um outro caso também, um paciente com um pouco menos de doença, também uma história muito semelhante, não vou detalhar, mas aqui, olha só, aqui a gente está vendo esses pontinhos pretos aqui no esqueleto dele, que é a noz metástases. Ele começou com um PSA de 28, fez 6 aplicações, PSA dele no final 3, e a gente vê uma resposta completa aqui na cintilografia. De novidade que tem na ESMO agora é o PSMA-4. O PSMA-4 estudou o PSMA lutécio antes da quimioterapia, então eles estudaram o PSMA lutécio contra a troca do ARP, do Enza versus AB, né? Então, o paciente que tinha usado AB trocou por Enza ou vice-versa, e o PSMA lutécio mostrou um ganho de sobrevida livre de progressão radiológica em relação à troca da droga de castração. E o último slide aqui, só para também uma novidade da ESMO agora esse ano, né, que a gente já está começando a usar o PSMA lutécio em primeira linha, né? Então, esse estudo aqui associou lutécio com docetaxel versus docetaxel exclusivo, né, e mostrou também ganho de sobrevida livre de progressão, de sobrevida de progressão radiológica e de PSA, né? Então, os estudos clínicos estão caminhando para que o PSMA lutécio seja, o que hoje é indicado como terceira linha, seja indicado como segunda, como terceira ou como primeira linha no futuro, mas isso ainda não é uma indicação formal, isso são apenas estudos clínicos, tá? Então, deixo aqui meus contatos, para quem quiser pode me acionar, fica à vontade para perguntar, mesmo que não seja agora aqui durante a aula, depois, e eu estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, João e Dalton. Duas apresentações
que eu modestamente acho, se me permitem, né, tenho um disclaimer para fazer, são todos meus amigos, excelentes, muito boas, né? Obrigado. E eu vou fazer algumas perguntas aqui que estão chegando, mas a Gold pediu para falar, então vou deixar a Gold falar primeiro, tá, gente? Nossa, gente, aprendi um monte. Muito obrigada. Dalton, o João Paulo, como sempre, traz os dados muito precisos da operadora dele, que a gente morre de inveja, né? Ele sabe disso. Não só eu, mas eu acho que assim, todos os auditores presentes, todos morrem de inveja, porque o João consegue ter um BI e trazer todos esses dados para a gente. Dalton, eu vou te fazer uma pergunta muito simples, tá? Mas que me chamou a atenção. Você falou que não pode usar o produto em paciente que tenha um problema intelectual, quer dizer, não tenha que não entenda muito bem o que está acontecendo. E eu fiquei me perguntando, quer dizer, eu consigo imaginar por que que isso é tão importante e o que a gente poderia fazer para minimizar, porque se a gente pensa num tratamento que eu possa colocar para os homens, né, próstata, é, um benefício para todos, quer dizer, eu encontro um problema extramédico e eu não vou poder usar. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, ótima pergunta. Então, é muito frequente nessa faixa etária o paciente ter algum déficit cognitivo, né? E a gente avaliar isso no momento inicial, antes de começar esses tratamentos, porque esses pacientes, depois que eles recebem a injeção endovenosa desses radiofármacos ou radioligantes, tanto faz o termo que a gente usa para isso, esses pacientes recebem recomendações de radioproteção. O que é isso? Esse paciente tem, por exemplo, que fazer urinar somente sentado no vaso, não pode fazer de pé, tem que tampar a tampa do vaso e depois dar descarga 3 vezes. Se ele usa fralda, absorvente, ele precisa usar uma luva de látex para manusear isso, justamente para quê? Para evitar que essa radiação que ele leva para casa, uma pequena quantidade, mas leva, cause algum risco para a pessoa que está lá convivendo com ele, né? Quando a gente identifica que esse paciente tem um déficit cognitivo e é mal assistido em casa, ou seja, não tem um cuidador, uma pessoa para ajudá-lo, a gente infelizmente tem que contraindicar o tratamento, mas isso é exceção. Geralmente, se o paciente consegue chegar no consultório, é porque alguém está cuidando dele, né? Mas tem situações que isso eventualmente não acontece. Às vezes tem pessoas que ainda estão na idade economicamente ativa, né, que assistem o paciente, mas assistem em coisas pontuais, num dia da semana só, não consegue assistir o tempo todo. Então, a gente conversa com a família, né, com os filhos, geralmente, ou cuidadores, explica como que é o depois, né? Esse é um intervalo curto de 5 dias após esses tratamentos, que esse paciente tem que cuidar da radioproteção. São coisas simples, mas que um paciente demenciado pode eventualmente não conseguir fazer. Mas Obrigado. isso não. Só para Não, pode terminar, falar, isso Gold. Isso você não faria, por exemplo, com que ele tivesse que ficar internado, porque auditor, ele Não. sempre pensa num custo maior. Então, assim, se o paciente não tem a cognição para se cuidar ou não tem o cuidador, será que eu tenho que deixar ele internado e aumentar o meu custo em 5 diárias, por exemplo? Não, esses tratamentos são todos ambulatoriais, né? A não ser que o paciente tenha alguma comorbidade, que essa comorbidade sim indica a internação, tá? Mas os tratamentos por si só não tem necessidade de internação, como tem, por exemplo, a iodoterapia, né? O paciente que faz tratamento com câncer da tireoide, né, com iodo radioativo, por que que ele tem que internar? Porque a meia-vida biológica do iodo no corpo é muito mais longa. Ele fica muito mais tempo radioativo, então ele fica ali um período de 2 dias, 3 dias, eventualmente, Isolado, inclusive, né? isolado num quarto que é blindado com chumbo, tudo, porque a gente tem que atender às normas da CENEM, né? E as normas da CENEM com o lutécio e com rádio, o rádio, por exemplo, a radiação do rádio, ela só sai nas excreções, assim, se eu tiver tomado rádio e você estiver do meu lado, você não vai se expor à radiação, não tem radiação gama, não atravessa o corpo, não tem raio-x, né? O lutécio tem um pouquinho, mas a radiação mais perigosa está nas secreções, né? Que é a radiação alfa e na radiação beta. Então, esses cuidados são importantes, tá? Obrigada. Eu Imagina. queria, eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui. O Dalton citou umas 3 vezes a ESMO
Isso é impressionante. Não sei se vocês sabem, mas a ESMO acabou ontem, né? Ou anteontem, né? Então isso é uma mais up-to-date impossível. E aproveitando a deixa, né? Enquanto estava acontecendo a ESMO, eu tive a oportunidade de estar no Congresso Canadense de Radioterapia, no mesmo período. E nesse congresso eu fui convidado a dar uma aula a respeito de equidade em radioterapia, né? Eu fiz doutorado em ética médica, fui convidado a dar uma aula a respeito de equidade e tomei a liberdade de mostrar um slide muito parecido que desse que o João mostrou a respeito do aumento brutal dos custos no último ano de vida do paciente com câncer na nossa realidade, né? O João a gente já publicou um livrinho sobre bioética em oncologia há uns 10 anos atrás, acho, e o João já mostrava esses dados que quando eu coloquei o gráfico lá, as pessoas começaram a tirar foto enfim, se interessar pelo dado, porque é bastante interessante observar que, em geral, na oncologia, infelizmente, a gente está fazendo um investimento talvez no momento errado, né? O João mostra aí claramente 3% do gasto com radioterapia, que é um tratamento curativo, né? A gente, se fizer diagnóstico mais precoce, com cirurgia ou com radioterapia no momento precoce, a gente vai, de fato, entregar um valor bastante importante para esse doente. E aí a minha primeira pergunta nessa toada aí, João, você mostrou 50% de casos, 50% dos teus casos em estádios avançados. E você tem uma autogestão, primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é o programa que você tem algum tipo de programa para buscar o diagnóstico precoce? Isso é feito na operadora? Isso traz resultado, João? Marcos, com relação à próstata, especificamente, diferentemente até de mama, que a gente tem um programa registrado na INS que solicita as mamografias, isenta coparticipação, tem toda uma ação. Em próstata, assim, a gente apenas faz as campanhas usuais, né, de divulgação da importância de ir no seu urologista, né? Não tem uma campanha específica, um programa, né? Porque é muito mais pobre do que, por exemplo, outros tipos de câncer que teria Uhum, essa questão. Então, não há, tá? Respondendo objetivamente, não há. tá, Eu queria só aproveitar, Marcos, já que tu me fez essa pergunta, e aí fazer uma pergunta, explorar um pouco o Dalton, claro. é o seguinte. Uma das preocupações também com a Goldete está sempre pensando, até porque os dois aí são da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, é nas preocupações com o impacto financeiro que a gente viu que em alguns pacientes é muito alto, né? E a gente sabe que esses tratamentos com rádio são caros também, né? Não diferentes dos quimioterápicos. E aí você falou de uma coisa que existe a possibilidade do tratamento vir para a primeira linha, que hoje é mais restrito. Isso termina mudando um pouco o cenário das coisas. E eu lembro bem do exemplo da ibiraterona, quando ela entrou no rol para a segunda linha e depois migrou para a primeira linha. Então ela deu um salto gigantesco em custos para as operadoras, por ser um câncer muito prevalente. É, existem critérios que a gente pudesse, mesmo sendo em primeira linha, aí não importa qual a linha de tratamento, mas que seriam os pacientes mais elegíveis para esses tratamentos mais caros, no caso, porque você viu lá, né, o topo da minha pirâmide dos grandes gastadores consomem Nove lá em torno doentes, de, né? são 8 pacientes com 8. 600 mil. Uma coisa é o da, aí eu vou citar aí o Lutesco, que você citou, para 8 ou dá para minha base da pirâmide, que tem outros 200 e poucos pacientes. Como é que funciona isso tecnicamente, né? Não importa o custo aqui, mas quem seriam os que se beneficiariam mais, vamos dizer assim, e que é toda uma questão de equilíbrio na balança entre benefício clínico e custo. Não, infelizmente, os trabalhos de custo-efetividade, utilizando o PSML Tessio, ainda estão acontecendo, né, em todas as fases, né? Hoje, formalmente, é indicado, como eu falei, em terceira linha, né? Não tem indicação para segunda nem para primeira. A segunda, talvez, naquele paciente que iniciou o tratamento com a terapia tripla, né? Hoje em dia, pode acontecer do paciente com câncer de próstata fazer uma quimioterapia já no começo, né? Quando ele já é metastático, então ele faz químio
né, Marcos, você me corrija se eu estiver errado, faz Estão uma vindo DT e dados faz com darolutamida também, Rotamida, né? isso. Quando essa é a primeira opção do oncologista e esse paciente progride em segunda linha, aí o lutécio pode vir para a segunda linha, mas é totalmente exceção. A grande maioria dos pacientes vem de terceira linha para frente. Como eu falei, no Brasil, em média, quinta linha. Por que isso acontece? Porque é muito frequente o oncologista não ter ali no ambiente onde ele trabalha uma medicina nuclear do lado, onde ele pode discutir o caso, pode levar o paciente. Ele precisa, se ele for indicar o rádio 223 ou o Lutece, o paciente precisa ir para um outro serviço, ele fica com medo de perder o paciente ou de perder o segmento, né? E então a gente percebe que existe uma tendência dos oncologistas, mesmo em terceira e quarta linha, reexporem o paciente à quimioterapia ou trocarem, né, a abiraterona por enzalutamida, vice-versa. Existe uma resistência a indicar isso em linhas mais precoces. Isso na prática, né? A literatura está caminhando no sentido de demonstrar a efetividade disso, mas esse trabalho que eu mostrei foi em fase 2, ainda não foi em fase 3, então eu não acredito que isso venha em bula tão cedo. Acho que vai demorar ainda alguns bons anos para isso acontecer. Geralmente, a minha percepção no cenário de medicina nuclear é que quando isso acontece, pelo fato de a gente aumentar em escala, né, a produção da droga, a tendência é ela ficar um pouco mais acessível. Quanto mais acessível, eu não sei, né? Ah, o Pluvicto, por exemplo, ele ainda não está isento de ICMS, né? As medicações oncológicas, elas têm, por lei, mas a indústria tem que pedir para o governo essa isenção, é uma coisa que demora e, enfim, a gente ainda, todo o sistema está pagando esse imposto, né? Que ainda não, que ainda incide sobre essas medicações novas antes que elas sejam beneficiadas por essa isenção que o governo pode dar, né? É, O impacto Dalton, só, econômico disso, com certeza, né? Pelo fato de ser um tumor extremamente prevalente, né? uhum. Seria altíssimo. Hoje seria altíssimo, com certeza. Você tem toda a Só para razão. tu ter uma ideia, só por curiosidade, eu levantei nessa população de 283, eu acho que a gente teve 3 casos só de rádio 223, que já é coberto há muito tempo, né? Aham, Então, é realmente muito, foi muito pouco na nossa casuística, tá? 3 em aham, 280 e tantos. tá. Tá, sem dúvida, né? A gente pensando nos cenários futuros, isso pode ser preocupante do ponto de vista do impacto orçamentário, mas vamos esperar os resultados para ver exatamente quais são esses pacientes que eventualmente vão se beneficiar no estudo fase 3, né? Talvez tenha algum subgrupo aí, e esperar que, de fato, com um maior desenvolvimento da droga e a gente aprendendo a lidar com ela, ela se torne, de fato, mais acessível, né? Eu preciso fazer uma leitura aqui de uma pergunta e até de uma crítica que é importante para os auditores, vem de um associado nosso muito experiente no ramo da auditoria, e é uma crítica pertinente, tá, Dalton? O Renato Faria, ele diz o seguinte: fiquei na dúvida sobre os estudos, o desenho dos estudos Vision e o Therapy, né? Ele tá querendo ler os estudos, perguntando se estão disponíveis. Acredito que sim. Renato, eu mesmo vou me responsabilizar e mandar para você esse estudo. Eu tenho esses estudos e se tiver alguma dificuldade, eu converso com o Dalton aqui, não vai ser difícil. Mas ele diz o seguinte: eu acho que o custo não compensa. Eu esperava mais sobrevida. As curvas não abriram. É, eu esperava um ganho de sobrevida maior do que o que mostrou o estudo Vision, né? O Therapy você mostrou claramente, Dalton, que tem crossover que pode contaminar os resultados, mas uma coisa que a gente frequentemente vai lidar entre os auditores, vai ouvir isso mesmo, é a magnitude do benefício em comparação com o custo. Então, a gente está falando aqui de alguma coisa de comparado com placebo, alguma coisa em torno de 3 meses, né, Dalton? Há um custo que Quatro é meses, é. 4 meses, desculpa. 4 meses, né? Há um custo que é A mediana, né? a mediana, isso. O que você tem a dizer sobre isso, Dalton? Porque assim, eu entendo a gente
viveu isso lá atrás no Xofigo, você me permite 30 segundos, rapidamente. Né, a pergunta é para você, eu estou me intrometendo aqui. Mas na época do Xofigo, a gente tinha um ganho de uma ordem de gradiência até um pouquinho menor que essa, mas você falou muito claramente na tua aula que um determinado subgrupo de pacientes vão muito melhor, né? Porque a gente está falando de fato de mediana. E eu lembro também como a gente, né, pensava do ponto de vista de fisiopatologia, o Xofigo ele atua no cálcio, no osso, então vamos esperar a terapia sistêmica. Aí vem o IRA Trial lá e é um balde de água fria, né? Aliás, é um balde de água gelada, porque ao contrário de não mostrar superioridade, e gostei muito das críticas que você fez ao estudo, mas ele não é que ele não mostrou superioridade, ele mostrou inferioridade, né? Os pacientes Exato. tinham fraturas e morriam, né? Então, aquela história de vamos associar a terapia sistêmica ao radiofármaco não foi muito feliz e me agrada muito como médico que ainda vê pacientes e estou muito interessado na associação com a enzalutamida. Você mostrou a DFS, não sei se tem dados de OS, tá? Tem dados de OS ou não? Ainda Sobre... não. Tá, devem estar para vir, porque eu lembro desse pôster, já se falava da associação com a enzalutamida, que eventualmente teria, né, um resultado diferente da beraterona. Isso é bastante interessante. Mas para você, a tua pergunta, como é que você lida com essa crítica que eu acho que é bastante legítima? Nós estamos com um ganho pequeno para um custo muito alto. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que esse ganho foi da mediana dos grupos, né? Então, no Vision, que teve lá um ganho de sobrevida global de 4 meses, é a mediana do grupo de todos os pacientes que usaram PCMLTS e todos os pacientes que usaram os melhores cuidados clínicos possíveis, né? Nesse grupo de melhores cuidados possíveis, não podia usar químio, não podia usar Xofigo, não podia fazer trials. Tinha que ser pacientes que podiam usar medicação para dor, podiam usar denosumab, podiam usar a bioenza, né? E fazer castração hormonal. Basicamente é isso. Então não tinha uma droga propriamente ativa, né? Dentro desse grupo de pacientes aí, que a mediana a diferença deu 4 meses, tem pacientes que responderam bem e pacientes que não responderam, né? Agora, quando a gente olha lá a taxa de resposta objetiva, né? 9% de resposta completa em pacientes que já deram resistência a praticamente tudo, é um estudo, é uma medicação que realmente é muito ativa, na minha opinião, né? E eu acho que 4 meses é um pouco decepcionante, mas se a gente comparar com todas as drogas de oncologia que existem para pacientes nesse cenário clínico, o ganho de sobrevida é muito Esse é o parecido mesmo, é ponto. 4 meses. Esse é o ponto. O resultado que a gente tem hoje é mais ou menos esse já, né? Aí eu não sei se são esses casos, esses 8 casos. Eu fiquei curioso para saber quem são esses 8 caras, João. Quem são esses pacientes? Você olhou para eles? Assim, eu não tive um olhar técnico, preciso da ajuda dos colegas, dos universitários, para ver a sequência. Eu tenho toda a jornada deles de sequência, né? O que que eles tentaram, quanto tempo ficaram em cada um. É uma segunda fase aí do estudo. Uma outra coisa que eu fiquei curioso e que eu acho que talvez valha a pena ver, aí eu queria ouvir a opinião também do Dalton e tua, né? Se vale a pena eu ver eventos ósseos, né? Eu achei interessante, porque a quantidade de eventos ósseos comparativamente às diversas opções terapêuticas que foram utilizadas nesse grupo de paciente aí. Antes do Esses Dalton. eventos ósseos estão associados a um custo enorme também, né? Quando o paciente tem Eu eventos lembrei ósseos. de fratura de vértebra, que são É, caras. mas tem um detalhe, Dalton. Nós, na época do Xofigo, mais ou menos, nós olhamos para os eventos ósseos. Eu liguei para o João, nós olhamos. E, surpreendentemente, não tinha muito gasto com evento ósseo nos pacientes que Ah, é? tinham indicação de Xofigo e não o fizeram. E se você olhar o Alcímpica, diminuiu pela metade, mas diminuiu de 7 para 3,5%. Então, assim, ainda que tenha diminuído pela metade, isso soe importante do ponto de vista clínico, se você não fizer nada, você tinha 7%, você está falando, você não vai fazer nada porque 7% está ok. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que 7% de paciente ter evento ósseo, para ele é muito grave. Mas na visão do gestor, né, a diminuição de custo que você vai ter evitando o evento ósseo, fazendo Xofigo para 100% dos doentes, você vai diminuir de 7 para 3,5, se não me engano, os dados. E eu também estou falando do Xofigo, não estou falando do Pluvicto. É importante que a gente veja os dados do Pluvicto. Então, João, assim, antes do Dalto comentar isso, eu acho que sim, tem que olhar.
olhar para E isso, super outra interessante. coisa, até aproveitando para o Dalto comentar, se puder, é o seguinte, eu vi lá que aquele paciente dele muito grave, lá cheio, o da árvore de Natal, se eu não me engano, um desses 8, Marcos, eu andei vendo grosseiramente com os meus conhecimentos, mas eu vi que tinha um paciente que, por exemplo, tinha lá um mieloma, aí foi Hum, tratado, por isso encareceu, o outro com linfoma, hum. e eu vi que um desses pacientes dele tinha várias outras doenças, e então talvez parte desses custos dos 8, não todos, sejam dessas drogas para De outras outras coisas doenças. também. Porque como eu analiso é o custo total, mas aí com um especialista dá para separar o que que é droga De mieloma especificamente, e de outra coisa. próstata. Isso. Já fez isso. O que que você fala, É Dalton, a respeito do efeito interessante. ósseo aí Não, no Victor? deixa eu só. Posso compartilhar uma imagem Claro. aqui? Porque esse assunto de custo é interessante, né? Porque esse aqui é do relatório da ANS, né, de procedimentos de 2023, e eu peguei aqui o tratamento de metástases ósseas com isótopos alfa-emissores. Esse aqui é o Xofigo, né? Uhum. E olha só, em 2023, a ANS acusou 157 tratamentos, né? Então, é um tratamento, se a gente considerar que tudo bem, um tratamento caro, 157 tratamentos, né, infusões, deu aí um valor de 827 mil Isso é no pouca Brasil gente, inteiro, né? né? É. 35 prestadores, né, principalmente concentrados em São Paulo, mas é pouquíssima gente. Se você considerar que no Brasil tem 73 mil casos novos de câncer de próstata, É. os pacientes que chegam de fato a fazer os tratamentos de medicina nuclear são muito poucos, né? Então, o impacto econômico de uma maneira global, eu acho que é pequeno. Lógico que se a gente pegar isoladamente cada tratamento, eles são caros, né? O valor total aqui é grande, mas não há uma coisa que eu acho que tem impacto de uma maneira significativa na linha de cuidado do câncer de próstata, porque são poucos pacientes que acabam chegando nesse cenário, né? Ah. E agora o Renato faz uma outra pergunta que eu acho que se encaixa mais para o João e para a Gold, e para mim também, mas eu vou, né, obviamente, deixar o João e a Gold responderem. Dalton, essa você está livre? Pode, obviamente, manifestar a sua opinião também, porque o Renato diz o seguinte: eu não entendo que haja cobertura obrigatória. No meu entendimento, a terapia venosa tem cobertura automática em ambiente hospitalar e não na clínica de medicina nuclear. Então, ele está falando de regulação do radiofármaco. Deixa eu ouvir o João e a Gold, e aí, se você quiser falar alguma coisa, Dalton, a gente passa para você aí também. Eu vou deixar para a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica falar primeiro. Só o Vocês me microfone. põem muito linda, né? Muito linda. O Renato tem razão, né? É uma posição, a cobertura automática, que o fabricante coloca como cobertura automática. O Renato tem a visão de que a terapia venosa tem cobertura automática em ambiente hospitalar e não na clínica de medicina nuclear. E aí ele perde a nossa visão. Eu acho que entra muito, a gente não pode aqui fechar uma questão cobre, não cobre, tem, não tem. O que o Renato coloca é que ele faria em ambiente hospitalar e não numa clínica de medicina nuclear. Só que você não tem como usar essa terapia a não ser na clínica de medicina nuclear. Então, eu acho que essa discussão de cobertura, ela fica um pouco fragilizada. Eu entendo o que o Renato está falando, a gente faria esse tipo de consideração numa regulação médica, né? Mas, se você tem uma clínica isolada de uma estrutura hospitalar, porque pode acontecer, como é que você não autorizaria alguma coisa que poderia ser de cobertura obrigatória dentro de uma clínica? Seria mais ou menos, Renato, mal comparado com a utilização de medicamento IM em hospital dia psiquiátrico. Mais ou menos você pode fazer uma comparação dessa forma. Pegando o gancho que o próprio Dalton falou, eu acho que essa imagem da MS foi muito feliz. A gente reclama, eu concordo, tudo está muito caro, as coisas não estão fáceis para a operadora. O que mais incomoda é colocar essa conta só no colo dos auditores. A gente tem passado por isso, achando que é só o auditor que não quer fazer, o auditor que está negando alguma coisa. Mas quando você vai ver com essa imagem DNS que você traz,
são muito poucos pacientes que vão chegar nesse tipo de tratamento. Diferente de algumas tecnologias que estão vindo, que são para serem usadas na primeira linha. E aí é o que o João Paulo falou. Quando a biraterona veio, era a segunda linha, aí ela passa para a primeira linha e o preço só abaixa quando você passa a ter os genéricos, tá? Então, assim, e o Xofigo, como o Marcos trouxe, ele também vai baixando de preço. A gente vai passar por esse tempo de ter as terapias vindo com preço muito grande e, aos poucos, espera-se que ela possa sendo mais ajustada em termos econômicos. Eu tenho uma opinião pessoal aí para tentar responder ao Renato, não tenho a certeza, lógico, eu acho que para ter a certeza teria que perguntar para o órgão regulador formalmente, e eu acho que vale a pena até perguntar. Mas, assim, minha opinião, assim, em teoria, Renato, é aquela de que é o seguinte: se é um medicamento, foi registrado na Anvisa, aí não estamos entrando no mérito da questão de quem fez o registro e por que fez, mas se foi registrado como medicamento, ele precisa de assistência para a sua aplicação, de cuidados, de ambiente, clínica, hospital, seja qual for o nome, de algum ambiente, e é para o tratamento de câncer, está na bula, eu não acho que vai ser difícil essa resposta da ANS. Eles provavelmente vão dizer que sim, que tem cobertura. Mas concordo plenamente contigo, o ideal é que todos esses produtos passassem por uma análise do COSAúde, mas por enquanto não é assim que funciona. Então eu acho que a ANS vai responder que sim, que tem cobertura, embora possa ser sempre questionado. Se o Se Dalton a quer. gente for restringir a cobertura apenas aos serviços de medicina nuclear que estão dentro de hospitais, isso seria, acho que não passaria de 30, 40 hospitais do Brasil inteiro, né? E para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 440 serviços de medicina nuclear no Brasil, né? Então, ia restringir a uns 10%, né? Ah, ia ser mais uma questão, mais uma dificuldade para o paciente ter acesso, né? Mais Porque as uma clínicas, barreira, né? a grande maioria dos prestadores de medicina nuclear estão em clínicas privadas, né? Em clínicas isoladas, não estão no ambiente hospitalar, né? E é um tratamento ambulatorial, né? Não tem muito sentido, na minha opinião, restringir o ambiente hospitalar uma vez que não tem internação. É que muitas vezes. São, desculpa, Marcos, essas são as grandes dúvidas regulatórias que a gente todos os dias, todas as horas, todos os auditores têm. Eu acho que o caminho vai ser exatamente o que o João falou. É uma consulta formal OMS. A gente já até imagina qual vai ser a resposta. Mas você precisa fazer a consulta, porque aí você está salvaguardado de possível aceitação da terapia, sem que depois te contestem que você está fazendo alguma coisa fora da norma. A gente tem hoje muito problema com relação a respostas da agência, mas ainda acho não, tenho certeza que é o caminho mais institucional a ser seguido. Assim, só para ficar registrado também, assim, eu queria morar num país como a Inglaterra, em que absolutamente todas as novas tecnologias são submetidas ao crivo do NICE, com uma metodologia bastante bem definida, qualquer que seja ela, né? E o que a gente está discutindo aqui é adaptar uma lei de 1998, quando eu e o Dalton estávamos no 6º ano decidindo o que a gente ia fazer da vida, né, Dalton? E ainda colocando o jaleco, ficando orgulhoso, pendurando o estetoscópio no pescoço no 6º ano, né? E essa lei dizia na ocasião que o que tem, né, o que faz em casa não cobre, o que faz no hospital cobre. E o mundo se tornou muito mais complexo, né? Só que politicamente é absolutamente inviável a gente voltar atrás, né? Então a gente vai precisar de fato de uma consulta para a ANS, né? Lembra que a radioterapia não tinha cobertura. É, Em tempos jurássicos, que eu não vou falar, porque já que você falou de 98, eu não vou falar nem o que eu fazia em 98, a radioterapia não tinha cobertura, né? Ela em si não tinha cobertura. é, Quimioterapia, você só fazia ambiente hospitalar e olhe lá, e eram é, drogas
pouco você tinha. Então, a gente sabe, né? O Jurássico sabe como é que a coisa andou, e a gente vai ter que adaptar talvez outras coisas. Eu ando me incomodando com outras coisas. Então, a gente vai ter que, em algum momento, ver como é que as coisas vão fazer, chegando em preços justos. Agora, é o que você fala, incorporação de tecnologia, a gente teria que ter os estudos que o NICE faz de uma forma muito mais robusta e que premiassem, eu vou usar o prêmio premiar, a saúde suplementar e a saúde pública, Sim. porque cada vez mais nós estamos criando cidadãos de segunda classe, porque isso vai ter, né? Muitas tecnologias a gente tem na saúde suplementar, mas a gente não tem na saúde pública. Aí o problema fica grande. Eu preciso dizer uma coisa para vocês antes de passar para as considerações finais, né? A gente estava programado terminar às 8 horas, mas está tão gostosa essa discussão que dá para ficar até às 9, são 8h30 já. E pela primeira vez, né, todas as nossas lives aumentou o número de ouvintes com o passar do tempo para a discussão, porque a discussão de fato é o ponto mais rico. Então eu vou, né, agradecer aqui, passar a palavra para Gold, para o João e para o Dalton nessa ordem aí, para fazer as considerações finais. E de fato eu estou surpreso estou muito feliz por ter aprendido bastante hoje, tanto com a fala do João, fala do Dalton, as colocações sempre muito pertinentes da Goldete, as perguntas do Renato, um companheiro nosso aí na construção do nosso congresso. Então, a gente está aí num ambiente livre, democrático, de discussão e aprendendo bastante. Gold, É, seu encerramento. o Renato termina, né, ao que ele coloca, se o hospital tiver medicina nuclear, sim, como, por exemplo, no AC Camargo. Então, né, vai pareando, vai em conformidade com o que nós falamos. Eu queria agradecer ao Dalton, porque, olha, tudo, quando eu aprendo, eu já estou feliz. Eu acho que assim, o que me deixa muito feliz na auditoria, Dalton, é a possibilidade de aprender medicina. E eu falo isso há muitos anos. Né? Eu sou ginecologista obstetra de formação, teria ficado só nos meus estudos em ginecologia e obstetrícia, mas o fazer auditoria me propiciou e me propicia hoje estudar medicina. E você trouxe com muita propriedade uma coisa desconhecida e eu consegui aprender. Quanto aos dados que o João traz, eu sempre fico brava com ele, porque eu morro de inveja e ele sabe disso. Mas é bom saber que o João Paulo é nosso, né? Eu falo assim, ó, o João Paulo é Isvan, o João Paulo é nosso, e ele mostra como você pode fazer uma gestão personalizada, se você tiver os seus números e os seus dados. E aí você pode efetivamente trazer para o seu beneficiário uma possibilidade terapêutica, não falando desse radioligante, do fármaco em si, mas de várias terapias com propriedade financeira a respeito do que você está fazendo. Então, João, muito obrigada sempre também pelos aprendizados. Obrigado, Gold. Obrigado. João. Obrigado, foi um prazer. Eu também gostei muito de ter visto aí o Dalton mostrar algumas coisas. Eu acho que tem ainda alguns detalhezinhos que a gente pode aprimorar no nosso estudo, que, como eu falei, é muito mais voltado para a parte de gastos, né, utilização em gastos, mas se eu puder acrescentar com algumas informações que eu capturei aí da apresentação do Dalton, eu acho que vai ficar legal, tá bom? Ele ainda não foi publicado, então dá tempo ainda bem. Então, obrigado e foi um prazer estar aí com vocês hoje à noite. Antes de passar a palavra para o Dalton, vou contar uma coisa para vocês. Uma vez o Dalton me convidou para dar uma aula também. Só que ele fez isso e era, acho que às 7 horas da madrugada, né? E era numa época pré-pendrive. E eu peguei o CD errado e aparecia às 7 horas da manhã lá na clínica onde o Dalton trabalhava para dar uma aula de radioterapia com o CD do Biquíni Cavadão. Lembra disso? Aí Não era sobre a aula. eu entreguei a aula pro Dalton. Dalton, tá aqui a aula. Você vai dar aula de biquíni cavadão? Eu falei, meu Deus do céu, 7 horas da manhã, assim, todo mundo acordado lá para esperar eu falar de radioterapia. Nunca mais me esqueci aquele dia. Espero que vocês tenham me perdoado.
Mas a gente conseguiu depois conversar sobre radioterapia sem os slides, né? Mas obrigado, Dalton, Foi, pela foi. brilhante apresentação. É aquele negócio, né? Quem sabe faz ao vivo, né? E você Exatamente. demonstrar, não precisou de slide nenhum, foi ótimo. Então, olha, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui explicando medicina nuclear. Como eu falei, medicina nuclear é uma coisa muito exótica, pouco conhecida, né? Gera muitas dúvidas e nós, médicos nucleares, não somos radioativos, a gente está disponível para poder conversar, discutir caso a caso. Essas dúvidas sempre vão acontecer, é natural, né? A gente já espera isso e não fica ofendido se vocês perguntam, tá? É, eu adorei a aula do João, porque é importante a gente saber não só as toxicidades da medicação, mas a toxicidade financeira também, que o Exato, é. tratamento pode trazer, né? E fiquei até curioso para ver se naquelas pizzas lá, eventualmente o João não vai colocar ali radioligantes. Seria No interessante futuro, saber é. qual é o tamanho da fatia da pizza. Eu imagino que seja bem pequeno, mas se puder colocar, vai ser muito legal. Depois compartilhe esse estudo comigo, vai ser muito interessante. Eu posso compartilhar com toda a comunidade de medicina nuclear também. Por favor, Dalton, manda aí que o pessoal está bastante interessado. E só para informar que eu recebi um WhatsApp aqui. Todo esse material está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. Goldman. Excelente. A editora do jornal já está pedindo um artigo em conjunto. Isso, João pode Paulo ser. Nabuchi, que eu vi que a Ju, que está em sala, está no trabalho, e o Dalton. Eu espero isso para a terceira edição, que vai É, sair até o fim do ano. pode ser uma ideia bem interessante. Eu já, Lance, eu já estou Tá falando que é para cobrando, tá cobrando. cobrar, porque o João já tem a maioria dos dados, a Ju está em sala ouvindo isso. O Dalton já traz isso, dá para colocar e a gente publicar na terceira edição do jornal que sai até o final do ano. Ô, Dalton, E tem como isso, e a gente tem ISSN, né? A gente está. já é uma revista indexada. Dalton, você não está acostumado com as cobranças da Gold, quando ela cobra é melhor fazer, né? Sim, senhora. Obrigado, gente. Vou agradecer em nome de todos os ouvintes aqui a dedicação dos palestrantes. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite.